Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve! Hoje é um dia importante para nós. Dois fatos com ligação, por incrível que pareça, com o sistema de justiça. No fundo, a gente está discutindo uma coisa só, embora não pareça. A gente tem, e eu queria que você avaliasse as duas em separado, evidente, a gente tem um julgamento 9 anos depois do fato ocorrido no Rio Grande do Sul, o maior julgamento, o maior acidente do Brasil, um troço absurdo. 9 anos. Então nós estamos falando do sistema de justiça. A gente poderia estar falando da dor das famílias, evidente, a gente que passa por isso, mas 9 anos para poder discutir justiça. E no Senado nós estamos discutindo a sabatina, está acontecendo a sabatina de alguém que vai integrar esse sistema de justiça e, portanto, vai passar a ser um dos responsáveis pelo sistema de justiça, se tornará em algum momento presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do CNJ e, nessa condição, um dos condutores do sistema de justiça, que discute, entre outras coisas, a velocidade, a pronta entrega do serviço, o conceito de justiça. É uma coisa só. Eu queria que você avaliasse primeiro a sabatina, depois a Boate Kiss e falasse um pouquinho sobre essa ligação que não parece muito clara, mas que existe entre as duas coisas. Boa tarde, Oineg. 2 assuntos bem importantes hoje, né? Fábio, Débora, um boa tarde para os nossos ouvintes. Olá, boa tarde. E para as nossas queridas ouvintes também. Oineg, eu assisto a sabatina e a gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui. Eu sou muito crítico da forma como a sabatina é feita no Senado, principalmente em alguns pontos que eu creio que os senadores se deixam levar e os sujeitos, a verdade é a seguinte, André Mendonça tem notável saber jurídico? Tem, tecnicamente tem, ninguém discute isso. Ele passou em um concurso da advocacia da União, foi um advogado-geral da União atuante. Agora, os senadores permitem a votação de isso serve para André Mendonça e para todas as sabatinas feitas até hoje na República Brasileira, da proclamação da República para cá. O que acontece é que o sujeito sai de lá e você não sabe quase nada sobre as posições que ele vai tomar no Supremo Tribunal Federal. Porque eles se escudam, né, dizendo que não podem antecipar voto. Eu vou dar exemplo prático. A senadora Elisiane, ela fez alguma pergunta relativa à Covid, ao resultado da CPI da Covid, e o André Mendonça, ele foi lá, deu uma rebolada, tal, e depois no final disse que não poderia adiantar voto, porque pode ser que ele tenha que julgar esse tema no Supremo Tribunal Federal. O senador Fábio Contarato, agora, 3 minutos antes de a gente entrar no ar, 5 minutos antes, fez uma pergunta muito objetiva para o André Mendonça. Se o senhor tivesse no Supremo Tribunal Federal e um julgamento sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, a legalidade ou ilegalidade de casamento de pessoas do mesmo sexo, tivesse 5-5, como o senhor votaria? Ele também não respondeu. Eles se escudam no fato de que podem vir a julgar isso. Agora, Ineg, tem uma regra na Constituição, não sei se é na Constituição ou na Lei Orgânica da Magistratura, que diz que o juiz não pode adiantar voto, antecipar um juízo sobre determinadas causas. E não pode mesmo. Mas o André Mendonça não é juiz. E ainda que fosse de outras instâncias, ele ainda não seria juiz do Supremo Tribunal Federal. Os senadores têm sim que saber como o sujeito vai votar em determinadas questões, porque é essa avaliação política que o Senado da República tem que fazer e que é feita com muito mais seriedade, muito mais objetividade pelo Senado dos Estados Unidos, os os juízes, justices da Suprema Corte Americana. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, né, que o André Mendonça, a gente pode contar com ele na busca de construção de soluções para o nosso estimado país. Ou, aí entrando no caso da Boate Kiss, buscar sempre a duração razoável do processo. Um monte de platitudes que fica bonito para falar, mas ele não é contestado, de fato, sobre coisas objetivas. E os senadores permitem que isso aconteça. De novo, não é uma crítica ao André Mendonça e a esta sabatina exclusiva, é uma crítica ao sistema de sabatina que sempre foi assim. E a gente sai da sabatina sem saber como o cara vai votar. Se ele quiser votar de qualquer jeito, ele vota escudado nesse tipo de platitude que ele responde e que os senadores se dão por satisfeitos
na hora de sabatinar o candidato. Orneg, alguma coisa mais sobre a sabatina que você gostaria de saber? Não, eu acho que você foi no ponto central, nos Estados Unidos, a sabatina toca nas questões centrais. Por exemplo, a Constituição para o senhor, ela é um documento feito uma plantinha viva que deve ser regada todos os dias com o seu olhar interpretativo, dando ao texto uma dimensão própria, ou a Constituição é algo que foi escrita e deve ser interpretada como uma letra morta que não pode ser lida longe das palavras contidas em seus artigos. Então, isso é fundamental, isso não cabe, eu não vou me manifestar, vou me manifestar. Essas perguntas objetivas e como essas que você falou são fundamentais. Importante também, eu queria que você falasse um pouquinho antes de falar da Boate Kiss, num país como o Chile, num país como os Estados Unidos, o Chile está rediscutindo a Constituição, mas num país como o Chile, num país como os Estados Unidos ou em outros países, onde o texto constitucional é vago e leve, a capacidade de interpretação do ministro, mesmo do garantista, é muito importante. Aqui, a Constituição fala de radioisótopo, fala de venda de CD, fala de aumento de servidor público, e muita coisa sequer pode ser debatida, porque são proibidas as discussões. Então, às vezes, saber o que o ministro pensa, por exemplo, sobre este ou aquele assunto é irrelevante, posto que não pode sequer ser discutido. É um pouco diferente. E a Constituição, tratando de tudo, obriga o ministro do Supremo a falar de muito assunto. Eu queria só que você falasse dessa diferença entre ser um ministro, ser um juiz de um país onde a Constituição é uma pintura abstrata, ou ser ministro da Suprema Corte num país onde a Constituição trata de tudo. É diferente, não é? É diferente, Orneg, e os sistemas são diferentes, né? Lá nos Estados Unidos, as regras, os precedentes têm muito mais valor do que aqui no Brasil, exatamente por conta dessa diferença que você disse. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição de princípios, ou seja, ela é uma carta política que está cheia de princípios, e quem define na prática como vão funcionar esses princípios são, de fato, os ministros, os justices, né, juízes. É que eles não têm esse título de ministro, mas, enfim, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Funciona também assim em todos os países em que é o sistema de common law. O precedente tem muito mais força. Aqui, o ministro do Supremo deveria ficar mais amarrado, sim, porque a Constituição, como você disse, trata de quase tudo. Há, inclusive, a gente já falou sobre isso, o número de emendas à Constituição do Brasil é muito maior, porque tem muita coisa que deveria ser tratada por lei ordinária e que acabou na Constituição. Ela trata, o Eneg, salvo engano, até do período que a pessoa pode ficar mais no trabalho ou não. Ela é muito extensiva, tem mais de 300 artigos, tem lá uma série de princípios, claro, principalmente no artigo 5º da Constituição, mas ela é muito mais extensiva. Então, o ministro do Supremo no Brasil deveria ficar muito mais amarrado e ser menos, vamos colocar umas aspas aí, ativista, do que o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos e de outros países onde existe a common law. Por quê? De novo, tem muita coisa objetiva e que amarra, porque o que os ministros têm que fazer é julgar o que está na Constituição, e que amarra esse ativismo do ministro. Nos Estados Unidos já não. É uma Constituição muito curta, mais uma carta de princípios, e, de fato, a construção daquele direito não está claro. Aí é construído pelos tribunais. Aqui o direito é construído pelos tribunais, às vezes contra a letra da lei. É isso que a gente precisa balancear melhor, né? Bom, agora, Boate Kiss, vamos lá. Boate Kiss, em janeiro de 2013 aconteceu o acidente, ou seja, quase 9 anos depois, a gente tem o júri, né, de 4 pessoas que são acusadas pela morte de 242 pessoas e por mais de 600 feridos, né? 636, salvo engano. O André Mendonça citou a duração razoável do processo na sabatina. Todo juiz, todo advogado, todo mundo que a gente for conversar vai falar dessa, de novo, né? Duração razoável do processo. O que é a duração razoável do processo? Eu não sei, Eneg, mas certamente 9 anos não é.
9 anos não é pelo seguinte, porque fica uma angústia para os familiares dessas 242 vítimas, mas mais do que para eles, Oineg, além deles, tem também os réus. Eu vou ser ou não vou ser condenado? E na parte das familiares, haverá justiça pela morte do meu filho, da minha filha, do meu irmão, ou não haverá justiça? Não é razoável sob nenhum ponto de vista. A diferença entre a prática e o mundo das ideias, ou o mundo das intenções. Salvo engano, foi na reforma, na emenda 45, na reforma do judiciário, que foi colocado que é obrigação do Estado brasileiro dar uma duração razoável ao processo. Ponto. Se colocou isso na Constituição. Se colocou lá e acha que, colocando na Constituição, que o processo tem que ter uma duração razoável, um prazo razoável, se resolveu. Não se resolveu. A gente tem processos se arrastando por todo esse tempo. Quando é caso de júri, que envolve... Júri só é feito quando há crime contra a vida, né? A gente sabe disso. Então, que envolve esse sentimento de justiça que é muito maior quando você tem crimes meramente patrimoniais ou quando você tem discussões na área civil. Esse sentimento de justiça tem que ser aplacado com mais celeridade, que é para as pessoas poderem seguir com as suas vidas. A gente tem que lembrar que tem vidas humanas em jogo, sejam os acusados, sejam os parentes das vítimas, e é preciso discutir isso de uma forma muito mais séria hoje, né? Não há solução fácil, mas colocar na Constituição duração razoável e simplesmente não respeitar, não adianta nada. A gente tem um júri agora, 9 anos depois, que é o maior júri da história do Brasil em número de vítimas. Até então era o do massacre do Carandiru, salvo engano, com 111 mortos. Parece que vai durar 2 semanas, né? O maior júri, o júri de maior duração foi o do caso Evandro, que é um podcast muito famoso do Ivan Mizanzuki, fantástico, que durou 34 dias. E aí a gente vai ver como é que vai dar isso. A acusação é de dolo eventual, né, Oineg? Que é aquela quando você sabe que aquilo pode dar errado e assume de forma consciente o risco de que aquilo pode dar errado, e aí arca com as consequências quando dá errado, que foi exatamente o que aconteceu no caso dessa boate, que tinha lá, não tinha saída de emergência suficiente, ou não comportava aquele número de pessoas. Tudo isso vai ser debatido as minúcias agora nessas 2 semanas. Mas, Oineg, não é razoável que comece-se um júri só 9 anos depois. Ainda que júri não tenha todas essas instâncias da justiça, você tem a possibilidade de recurso, que é aquela história. Você, quando recorrer, e certamente haverá recurso, seja de um lado ou de outro, a segunda instância, ela avalia se anula ou se não anula o júri. Se anular, refaz o júri. Ela não pode consertar ou reformar a sentença do júri. Mas há recurso, certamente haverá recurso. Então, esse julgamento, depois de 9 anos, a gente ainda vai ver discutido em segunda instância a legalidade ou a ilegalidade da decisão tomada ali, e isso ainda vai ter novos capítulos. Mais um motivo para a gente lamentar que o começo do julgamento se dê quase 9 anos depois dessa tragédia. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a falar com a gente na sexta-feira. Valeu. Valeu, Oineg, valeu, Débora, Fábio, um abraço. Valeu, um abraço. Obrigada, Aidar, até sexta.